Então, bom dia, meus irmãos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos e te louvamos, Senhor, por mais um dia, Senhor, por podermos estar aqui com os nossos irmãos para aprender mais de ti, Senhor, para estudar a tua palavra, para conhecermos quem tu és, Senhor. Nos ajude, nos ilumine pelo teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Senhor, todo o teu conselho, toda a tua vontade, Senhor, revelada a nós. E em nome de Jesus que te oramos. Amém. Muito bem, então domingo passado a gente parou no primeiro mandamento. A gente viu o que ordena o primeiro mandamento. E agora a gente vai ver o que proíbe o primeiro mandamento. E a pergunta é exatamente essa, né? Pergunta 47, o que proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe negar, deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a Ele são devidas. Então, somente a Deus que toda honra, toda glória, toda adoração é de fato devida. Se a gente não dá adoração a Ele, a gente está pecando contra o primeiro mandamento. E nisso a gente tem que, como primeiro ponto dessa pergunta, a questão do ateísmo. Então, o que o primeiro mandamento proíbe? Ser ateu. É pecado, obviamente, todos nós conhecemos. Mas, quando fala-se de ateísmo, a gente pode pensar, quer dizer, antes disso, ateísmo é o quê? É um ensinamento ou crença de que não há Deus. Quais são as consequências disso? Vamos abrir lá em Salmo 14. Salmo 14 e Salmo 53, eles são bem parecidos. Então, só Salmo 14 mesmo. Só o versículo 1, Salmo 14, 1. Lá está escrito assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. E assim se segue. Então, ateísmo, a consequência disso, a consequência de não crer em Deus, é o quê? Corrupção. Corrupção, não tem mais padrão, não tem mais algo que o faça e exija dele moralidade, o que é certo, o que é o padrão de Deus. Então, toda vez que um ateu fala que é ateu, na verdade, o que a gente entende é o quê? Que ele está corrompido e já não mais faz o bem. Não procura o bem, não procura fazer as coisas do alto, faz exatamente o errado, o pecaminoso. Por mais que aparentemente a gente não veja coisas erradas na vida dele, ele está profundamente errado. Então, quando a Bíblia diz o insensato, não necessariamente está falando sobre um intelecto fraco, alguém bobo, alguém nesse sentido, mas alguém ímpio. Alguém insensato no seu coração, perverso, que diz para si mesmo não a Deus. Certo? Então, quando a gente pensa em ateísmo, a gente pode dividir em 3 tipos, que seria o ateísmo teórico, virtual e prático. O ateísmo teórico, então, é o quê? É aquele que rejeita de forma absoluta a existência de Deus, ou de qualquer outros deuses. Então, ele rejeita que existe algo por trás de tudo, que existe seres de fato que deram o começo a tudo. E normalmente, quando a gente chama alguém de ateísta, a gente se refere a esse tipo de ateísta teórico, que é aquele que, diferente, por exemplo, dos agnósticos, eles afirmam como se fosse possível ter certeza de que não há Deus. Eles afirmam categoricamente que não há Deus. Agnósticos também, que são bem comuns por aí, eles falam que não tem como saber se existe Deus ou não, não tem como ter o conhecimento. É agnóstico, ele não tem como chegar a esse conhecimento. Ateísmo não, ele fala que tem como chegar a esse conhecimento e não existe Deus e ponto, acabou. Certo? Então esse seria, quando a gente chama alguém de ateu, seria o que está categorizado aqui como teórico. E Paulo fala, de forma bem clara, que ateístas teóricos, eles estão no auto-engano. O Sproul, uma vez, ele disse que foi chamado para fazer uma palestra para ateus, para dar os argumentos a favor do teísmo, e ele começou de cara falando, olha, eu sei que vocês sabem que existe Deus. Vocês estão no auto-engano, vocês sabem que existe Deus. A Bíblia fala, vocês sabem. E se vocês olharem profundamente no seu coração, vocês sabem que existe um Deus por trás de tudo e vocês estão querendo negá-lo. Ele começou assim já a palestra e disse que foi de para pior. E para entender isso, a gente vai para Romanos. Romanos capítulo 1, vamos abrir lá. Lá deixa bem claro, é um texto que a gente já citou várias e várias vezes, mas Romanos capítulo 1, Paulo fala que não existem ateus sinceros, intelectualmente sinceros. Então, Romanos 1, 18 ao 23, quem achou lá pode ler, por favor?
A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer e manifesto entre ele por o que Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de todas as coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, incalculando-se por sábios e tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, o que está falando aqui? Deus é revelado pelas próprias coisas que foram criadas. Ele falando simplesmente um Deus muito abstrato, mas fala que a sua divindade, até seus atributos invisíveis, assim como seu eterno poder, claramente se reconhecem. Então não há desculpa, portanto se tornaram indesculpáveis. E no 21 fala, porquanto tendo conhecimento de Deus. Então não existe, de fato, ateu sincero, porque todos receberam essa revelação. Todos sabem do conhecimento de Deus, não como o Deus da Bíblia totalmente revelado, mas conhecimento de que existe um Deus. Esses atributos invisíveis, eles se tornaram reconhecidos, claramente manifestados nas coisas criadas. Portanto, eles são insinceros, eles são mentirosos, estão no auto-engano. Esse tipo de ateu, ele pode falar com toda a aparente convicção, mas no fundo, todos sabem que existe um Deus. Certo? Não existe ateísmo teórico sincero. Então, a gente passa para outro tipo de ateísmo, que é o ateísmo virtual. Ele crê que existe um Deus, porém não crê no Deus verdadeiro. Então é o quê? Um ateísmo virtual. Ele não crê no Deus verdadeiro, ele crê em outras coisas. Então eles não têm, de fato, o conhecimento do Deus verdadeiro. Então o ateísta virtual ele pode ser extremamente religioso, mas tão errado quanto um franco ateísta teórico. Então um ateu virtual, ele pode ser extremamente religioso, vir em todos os cultos, participar de todos os eventos religiosos, ser assíduo em tudo quanto é coisa que for possível, porém ele está tão errado quanto o ateu que afirma categoricamente que não existe Deus, porque ele não está adorando ao Deus verdadeiro, ele está adorando a falsos deuses, certo? Então ele é tão errado quanto isso, e talvez esse seja um tipo mais comum que nós temos em nossas igrejas, certo? Podem ter várias pessoas, muitas vezes do nosso lado, que se encaixariam nesse tipo de ateísmo virtual. Creem no Deus falso, adoram um Deus falso, são extremamente religiosos, a gente vê todo dia, até mais que a gente, fazendo muitas e muitas coisas, mas a imagem de Deus não está clara na cabeça dele, muito pelo contrário, ele perverteu tudo para um Deus feito à sua vontade, aos seus desejos. Então esse é um tipo também perigosíssimo. E por fim a gente tem um tipo de ateu prático, né, que é crer que Deus existe, né, existe um Deus, tá bom, não vou negar que existe um Deus, mas pouco me importa. Eu vou viver como se Deus não existisse, como se Ele não tivesse soberania sobre a minha vida, como se Ele não tivesse domínio sobre a minha vida. Então tá, eu sei que Deus existe, mas talvez Ele é bom, Ele não vai fazer nada de mal comigo, eu vou viver aqui no meu cantinho e Deus fica para lá. E esse tipo talvez é mais comum na nossa sociedade. Então eles vivem como se Deus não existisse. Isso pode acontecer também no meio até da igreja, talvez. Então é um tipo muito comum que não quer relacionamento com Deus, não quer conhecer esse Deus e muito menos as responsabilidades. Afinal, por que existe ateísmo? Porque eles não querem ser responsabilizados pelos seus atos. Eles querem fazer o que eles querem sem que ninguém diga a eles o que é certo, o que é errado. Certo? Eles não querem responsabilidade, por isso é que surgem todos esses ateus por aí. Certo? Então esse também é um outro tipo que a gente pode pensar.
E nisso a gente vem para a idolatria, né? Então, além desses ateísmos que a gente viu, a gente pode pensar diretamente na idolatria. E afinal, o que é idolatria? A gente tem o Catecismo de Heidelberg lá, que a gente já falou aqui também, que ele tem esse resuminho aqui, que idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança, em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra. Então isso aqui é muito importante lembrar, que não é simplesmente colocar alguma coisa no lugar de Deus. É quando você confia em alguma coisa tanto quanto você confia em Deus. Isso também é idolatria. Se você acha que as suas riquezas podem te dar segurança tanto quanto Deus poderia te dar segurança, você está idolatrando. Por mais que você reconheça Deus, reconheça Ele como soberano, como alguém que pode te auxiliar, como alguém na sua providência, mesmo assim você confia muito nas suas riquezas, ou em qualquer coisa que seja, na sua família, nos seus filhos, você põe a sua confiança no mesmo nível que você tem a sua confiança em Deus. Isso também é idolatria. Isso também é profundamente errado. Você está colocando Deus, que é soberano, majestoso, inigualável, como alguma coisa que é igualável às coisas criadas. O Criador, aquele que é autoexistente, aquele que é maior do que tudo. Você está comparando Ele a coisas passageiras, coisas pequenas. Isso é idolatria também. A continuação em Romanos 24, 25 fala disso, que acaba cultuando as criaturas em vez do Criador. Então 24 lá está falando assim: por isso Deus entregou 10 homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o que eles fazem? A verdade de Deus é transformada em mentira, e eles passam a adorar criaturas em vez do Criador. Ninguém merece, como a gente viu no finalzinho dessa resposta, adoração a não ser aquele que é o Criador. Ele é o único digno de adoração. Criatura nenhuma fez qualquer coisa digna de adoração neste universo. Então tudo isso é idolatria. A consequência de negar a Deus, obviamente, vai para idolatria. Ateísmo também é uma forma de idolatria, confiando mais no homem do que em Deus. Certo? Muito bem. Então, só passando rapidinho, a gente viu também, quando estava vendo os 10 mandamentos, que idolatria pode ser, qualquer coisa pode ser feita de ídolo. Certo? Qualquer coisa que vocês pensarem pode ser feita de ídolo. E a Bíblia tem vários exemplos. Né? Alguns que a gente colocou aqui é a nossa força pode ser o nosso ídolo. É confiar no nosso braço forte, em vez de que Deus que nos sustenta e tudo mais. O dinheiro, o nosso estômago e tudo mais. Ou como Calvino, uma frase bem famosa que ele diz, que o nosso coração, ele é uma fábrica de quê? Ídolos. Aí o nosso coração cria ídolos sem parar. Sem parar. Nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa mente, todos os nossos desejos acabam criando ídolos sem parar, e a gente acaba idolatrando esses ídolos que nós criamos. Certo? Então devemos sempre, constantemente, examinarmos a nós mesmos para ver se estamos realmente adorando ao único Criador, ou uma imagem dele, ou qualquer outra coisa. Nossos bens, nossa força, nosso estômago, o que a gente não pode fazer de ídolo? Praticamente tudo, né? Muito bem, então o que Deus exige de nós? A devoção perfeita. Em resumo, Deus exige todo o nosso ser. Afinal, quando a gente viu amar, nós devemos amar a Deus como? De todo o nosso coração, de toda a nossa força, né? De toda a nossa alma. Todas as faculdades que a gente tem, tudo que a gente tem é para adorar a Deus. E Ele exige isso de nós, a nossa devoção perfeita, porque nós fomos criados para Ele, para adorá-lo. Não fomos criados para nós mesmos. Então, tudo que a gente faz, o que é o centro? Deus. A gente não faz coisas para exaltar a nossa pessoa. A gente não faz qualquer trabalho, atividade na igreja para exaltar o nosso nome. A gente não faz, não constrói coisas por aí para exaltar o nosso nome, construindo torres aí para que o nosso nome fique lá estampado. Não que seja literalmente errado por nome, alguma coisa assim, mas o centro de tudo é glorificar a Deus, aquele que nos criou. Tudo que nós fazemos com perfeição, sempre buscamos fazer, nosso trabalho, a nossa vocação, o que quer que a gente faça, a gente busca sempre fazer com perfeição, para que vendo as nossas boas obras, glorifiquem a quem? Ao Pai que nos criou, a Deus que nos criou. Mateus 5, lá que Jesus fala. O mundo tem que ver, nós devemos fazer coisas o mais perfeito possível, para que o mundo veja as nossas obras e glorifique a Deus, não a nós.
Então, tudo que nós fazemos, Deus é o centro. Tudo bem? Muito bem. Então, uma coisa que a gente falou também antes lá nos 10 mandamentos, que é bom repetir, que idolatria versus libertação, né? A gente fala bastante sobre libertação quando estamos falando dos 10 mandamentos. Então, toda vez que alguém se ajoelha, por exemplo, aterrorizado diante de uma imagem, né, ou confia em sua própria arrogância, ele está escravizado. Ele está escravizado pelos seus temores, pela incapacidade que ele sabe que aqueles deuses e a sua própria arrogância é capaz de livrá-los. Então, eles estão sempre escravizados. Então, quando nós devotamos todo o nosso ser a Deus, todo o nosso coração, nós somos libertos de todas essas escravições. Né? Superstições não mais nos escravizam. Não precisamos fazer rituais e coisinhas malucas para nos livrar de mal olhado e coisas do tipo. Nós estamos libertos disso, de toda superstição. Comidas sacrificadas não mais nos contaminam. Nós não tememos mais essas coisas, porque nós sabemos que o nosso Deus, o Espírito Santo que habita em nós, é maior do que tudo isso. E Ele que criou todas essas comidas. Né? Dependência e confiança nas riquezas, no Estado, em qualquer coisa que seja, nós sabemos que o nosso Deus, que é o nosso Pai, cuida de nós. Então, idolatria nos escraviza. A verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, crer no verdadeiro Deus, nos liberta de tudo isso. Tudo bem? Muito bem, então, o Catecismo Maior ele é bem breve nisso, e só para listar um pouquinho dos pecados que são proibidos, o Catecismo Maior tem uma lista não exaustiva, como sempre, mas um pouco grande, né? Então, vou ler aqui, mais ler do que explicar cada ponto, sobre o que são os pecados proibidos segundo o Catecismo Maior. Pergunta 100 e alguma coisa que eu não lembro. Então, os pecados proibidos no primeiro mandamento são ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro, juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele. Só um ponto aqui antes, é muito comum ateus falarem que a diferença de ateísmo para nós é que eles simplesmente adoram um Deus a menos. Antigamente se adorava vários deuses, agora a gente adora só um Deus e ele adora 0 deuses. Essa não é uma diferença pequena. Eles fazem esses argumentos como se fosse comparar ateísmo de teísmo, aqueles que realmente creem em um Deus, daqueles que não creem em um Deus, como se fosse algo simplório, mas não é. Adorar um Deus é extremamente diferente de não adorar nenhum Deus. Não é simplesmente um Deus a menos, é tudo a menos. Certo? Então, esse é um argumento também que muitas vezes é passado por aí, para diminuir essa relevância de teísmo versus ateísmo. Ou não tê-lo e não confessá-lo como Deus, e nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida nesse mandamento. A ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele. Então, ignorância é pecado. Ter ignorância, falta de conhecimento em relação a Deus é pecado. Precisamos buscá-lo, conhecê-lo, compreender toda essa escritura. Porque a ignorância, como nós já falamos várias vezes, o ignorante não pode adorar a Deus verdadeiramente. Como que ele vai saber a forma de agradar a Deus, de adorar a Deus, de viver de forma reta aqui nesse mundo se ele é ignorante? E esquecimento também, más concepções, falsas opiniões, pensar de forma errada em relação a Deus. Precisamos buscar a correta interpretação. Então Lutero, uma frase famosa também, que falaram para ele se traduzisse, todo mundo ia poder interpretar a Bíblia de qualquer jeito. Ele fala que é direito de todos interpretarem a Bíblia conforme as suas cabeças, só que eles não podem interpretar errado. Então, todos podemos e devemos interpretar a Bíblia, mas buscar fazer isso de maneira correta. Então, por isso que a gente se reúne, por isso que a gente discute, por isso que a gente tem aulas, sermões, conversas, para que nós chegamos em comunhão à interpretação correta. Um dos benefícios do cristianismo que a gente vive hoje é que nós estamos já há mais de 2000 anos nisso. Tantas e tantas pessoas que não escreveram coisas boas e corretas, que se debruçaram sobre a palavra de Deus, interpretaram ela no mais profundo possível para que nós possamos, já de forma mastigada, ter essa interpretação. Tantos comentários, tantas coisas. A nossa fé já foi atacada tantas vezes por ateus de todos os tipos. Nós temos todas as respostas já escritas ao longo dos anos. Não tem nenhum ataque novo ultimamente. Tudo é antigo. Tudo que parece ser novo já foi tratado e já tem um livro falando sobre isso, de cristãos bons sobre isso. Então, isso é um benefício nosso. Então, pesquisar audaz e curioso dos seus segredos. Outro ponto também que é muito comum por aí. Queremos saber o que vai acontecer amanhã. As coisas que são secretas, as coisas que pertencem a Deus. Qual que é o plano dele para a minha vida?
O pesquisar audaz e curioso dos seus segredos é pecado contra o primeiro mandamento. As coisas que são secretas pertencem a quem? A Deus. A nós pertence o quê? O que foi revelado. Ele já revelou para nós. O que foi revelado pertence a nós e nossos filhos. As coisas secretas, não. Então, pesquisar audaz e curioso dos seus segredos é pecado. O horóscopo e coisas aí da vida, buscando saber o futuro. Toda a impiedade, todo o ódio de Deus, egoísmo, espírito interesseiro e toda a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos e outras coisas, e o desvio destes de Deus em tudo ou em parte. Esse também é um ponto muito importante que vale a pena ressaltar. Nós devemos nos dedicar a tudo que nós fazemos. Mas o que ele está falando aqui? Aplicação desordenada e moderada de todo o nosso esforço, isso é pecado. Quantas pessoas não buscam aí estudar, passar em concurso, fazer coisas assim, assado, se dedicam ao muito, assim, a coisas desse mundo e negligenciam, por exemplo, os deveres espirituais, como a gente coloca, os meios de graça. Quantas pessoas não se dedicam a sua vida inteira para fazer coisas que são extremamente passageiras e ignoram a comunhão dos santos, ignoram tantas coisas que são muito mais importantes para a alma dele. Então, aplicação desordenada e moderada de entendimento, do seu entendimento, da sua vontade, dos seus afetos. Se você ama mais as coisas e se dedica a tantas coisas aqui na terra, não em benefício daquele que te chamou, você está pecando contra o primeiro mandamento. Então você tem que ter uma vida ordenada, uma dedicação, sempre uma aplicação ordenada e moderada de todas as coisas para que tudo que você faça seja correto perante Deus, que te criou para a glória dele. Então, a vã-credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a resistência obstinada, a insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, o tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos lícitos, os deleites e gozos carnais, um zelo corrupto, seco e indiscreto, a tibieza, que é o fraquejar, o desespero, o desânimo, tudo isso, e o amortecimento nas coisas de Deus, o alienar-nos e apostatar-nos de Deus, tudo isso também é pecado contra o primeiro mandamento. Então você não pode ter uma crença errada, você não pode usar meios ilícitos. Então, a frase famosa dos fins justificam os meios não existe. E outro ponto também é confiar nos meios lícitos. Pôr a sua confiança não em Deus, mas de que se você vier à igreja todo domingo, isso vai te dar algum benefício. A confiança sua nos meios lícitos também é errado. Quando você tira a confiança de Deus e coloca em meios que são lícitos, é errado. A confiança é somente a Deus. Então não é um mandamento fácil de cumprir, não é tão simples assim. Então orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou qualquer outra criatura, como o Sr. Milton perguntou domingo passado, culto a anjos, coisas assim, isso é tudo pecado. Todos os pactos com o diabo, consultar com ele, dar ouvidos ao diabo, as suas sugestões, o fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência. Somente a Bíblia que pode cativar a nossa consciência, que pode prender a nossa consciência, como Lutero falou lá na Dieta de Worms. É o que está falando aqui. Se você coloca pessoas como senhores da sua fé e da sua consciência, se você segue eles cegamente, você coloca eles como aquele que tem domínio sobre a sua fé e não a palavra de Deus, não busca realmente a vontade de Deus, mas simplesmente seguindo aquela pessoa XYZ, você está pecando contra o primeiro mandamento. É o fazer pouco caso, desprezar a Deus e aos mandamentos, o resistir e entristecer o seu espírito, descontentamento, impaciência com as suas dispensações, acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige. Então, os males que Deus nos aflige, acusá-lo estultamente. Certo? É pecado contra o primeiro mandamento. E o atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à fortuna, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Pecado contra o primeiro mandamento. Certo? Então, muitas e muitas coisas que podemos estudar em relação simplesmente ao primeiro mandamento. Tudo bem? Muito bem. Então, Calvino, para resumir um pouco, ele fala sobre os deveres que nós temos em relação a Deus, de forma um pouco mais concisa. Ele cita 4, que nós podemos muito bem mencionar, como ele fala. O primeiro é a adoração, que ele fala, a que se anexa como um apêndice à obediência espiritual, da consciência, confiança, invocação e ação de graças. Chama a adoração a veneração e o culto, que qualquer um de nós lhe rende, quando se lhe submete à grandeza. Por isso, não improcedentemente, inclua a adoração
a submissão de nossa consciência à sua lei. Certo? Então nós nos submetemos à sua lei adorando a Ele também. Certo? A adoração, a veneração, o culto que nós devemos prestar a Deus, porque Ele é majestoso, Ele é o Criador. Certo? Qualquer outra criatura não merece adoração. É pequena, especialmente comparado de Deus, não é nada. Ele coloca então confiança, que a gente falou algumas vezes aqui, a gente falou sobre, antes também nos 10 mandamentos, sobre os infortúnios que nós temos, né, os problemas que nós passamos, tudo isso quando não confiamos em Deus em relação ao sofrimento também. Então, confiança é a segurança de nele descansar, em virtude do reconhecimento de seus predicados, de quem ele é, quanto atribuindo-lhe toda sabedoria, justiça, poder, verdade, bondade, reconhecemos que somos bem-aventurados somente em sua comunhão. Então, confiança é somente em Deus, como Jeremias fala muito bem, né? Maldito aquele que confia no homem. Então, maldito aquele que confia no homem, porque a confiança mesmo, o único que pode nos salvar e nos resgatar, nos proteger, guardar a nossa alma, não é homem nenhum, é Deus, somente Deus. Então, confiança é nele. Aqui não fala desconfiança de forma geral, né? Não é isso que a gente está falando, desconfiar de todos. A gente está falando dessa confiança de realmente ter esse Deus como sábio, justo, poder, verdade, bondade, que cuida de nós, que nos planejou para a sua glória e nos salvará até o dia final. Invocação, então, que é o recurso de nossa mente, é a sua fidelidade e assistência, como ao sustentáculo único, sempre que alguma necessidade existe. Então, a quem nós buscamos, a quem nós invocamos? A Deus. E, por fim, ação de graças, que é a gratidão com que se lhe atribui o louvor de todo bem. Então, de tudo que nós recebemos, damos graças a Deus. Não simplesmente de forma mecânica, toda vez que a gente vai almoçar, toda vez que a gente vai comer, damos graças pela comida, mas reconhecendo profundamente que quem está por trás daquilo tudo, quem nos sustenta, quem nos dá a comida, não é o nosso trabalho, mas é Deus, certo? Então, ação de graças também. Tudo bem? Muito bem. Então, a próxima pergunta, que é a 48, fala que se nos ensina especialmente pelas palavras diante de mim, do primeiro mandamento. Então, as palavras diante de mim no primeiro mandamento nos ensinam que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro Deus. Então, está falando que ele muito se ofende. Então, o primeiro ponto é que Deus vê todas as coisas. Diante de mim é literalmente diante da minha face. Está ali vendo. Deus sabe e se importa com tudo o que acontece. Não simplesmente as coisas que parecem ser mais importantes, mas tudo o que você faz na sua casa, naquele cantinho, em qualquer ponto que seja, cozinhando, fazendo qualquer coisinha que seja, Deus está vendo e se importa. Certo? Com tudo, cada detalhe. Então, coisas grandes ou pequenas, relevantes ou aparentemente irrelevantes, Deus está vendo e se importa. Então, Deus enxerga não apenas as coisas externas, mas todas as partes de nossa vida. Então, Hebreus 4:13 fala isso, sobre como todas as coisas estão patentes diante dele, que consegue discernir tudo. Certo? Então, Deus vê todas as coisas externas e até o seu coração. Tudo que passa na sua mente, antes mesmo que a palavra lhe saia na boca, Deus está também, por assim dizer, vendo. Ele sabe tudo o que acontece no seu coração. Todos os seus pensamentos estão diante de Deus. E outro ponto é que ninguém escapa da presença de Deus. Então, Adão e Eva, por exemplo, bem como o Jonas, que a gente está estudando nos sermões, e muitos outros descobriram que é impossível fugir de Deus. Adão e Eva tentaram fugir pela culpa do pecado, se esconder. Jonas, então, não querendo obedecer, tentou fugir da presença de Deus. Todos entenderam que não tem como. Deus que enche todas as coisas, como fala lá em Jeremias 23:24, né? Quem se esconderá de mim? Eu que encho todas as coisas no céu e na terra. Quem vai poder escapar desse Deus? Ninguém. Deus está em toda parte e tem perfeito conhecimento de todas as coisas. Salmo 139, que é muito conhecido. É aqui que Davi fala lá, tudo, até quando ele estava sendo formado no ventre da mãe, Deus sabe de todas as coisas. 139 também fala, para onde escaparei? Né? Se eu tomo as asas da alvorada, no mais profundo abismo, não tem como escapar de Deus. Deus vai saber, Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele tem um conhecimento perfeito de tudo. Então, diante de mim, o primeiro ponto é isso. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas, devemos ter sempre isso em mente. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, pensar alguma coisa, devemos ter isso em mente.
Se fazemos errado, já pedimos perdão a Deus, porque Deus, estamos sempre diante da face de Deus. Outro ponto que fala aqui que é o pior pecado. Então o catecismo ele coloca essa ênfase de que o pior pecado que podemos cometer é o quê? Negá-lo, negar a Deus. Ele que é o único Deus verdadeiro, negá-lo é um dos piores pecados que se pode cometer, que muito se ofende o Deus verdadeiro. Então ateísmo, idolatria, tudo isso é o ápice da rebelião humana. Imagina alguém falar para você, você não existe. Uma coisa assim, some daqui. Para mim é como se você não existisse mais. Isso não é muito ofensivo? Imagina para Deus. Então, um dos piores pecados que um homem pode cometer é negar a existência de Deus. Ou mesmo viver como se Deus não existisse. Então, isso é ofensivo com ênfase diante de Deus. Certo? Os reformadores, quando eles estavam tentando definir todo esse movimento, né, o que significa tudo isso que eles querem, como é que deve viver um cristão, por exemplo, eles formularam essas duas palavrinhas aí que chama corandel, que significa literalmente diante de Deus, diante da face de Deus ou na presença de Deus. Então eles entenderam que a vida cristã deve ser assim, como está nesse primeiro mandamento, diante da face de Deus. Esse conceito seria a suma, o ápice de toda a vida cristã, quando a gente entende e vive diante da face de Deus, como na presença de Deus. O que você faria na presença de Deus? Você faz todos os seus dias, porque você está diante da face de Deus. Então, viver corandel é estar ciente de que tudo que fazemos, de onde quer que estejamos, estamos fazendo debaixo das vistas de Deus. Ele está conosco ali olhando tudo. Então, temos que viver sempre com essa consciência. Nós não somos das trevas, nós buscamos a luz e tudo que nós fazemos, mesmo que ninguém esteja vendo, a gente faz da mesma maneira como se alguém estivesse vendo. Porque o próprio Deus, o Deus Criador Santo, está vendo. Certo? Então, viver corandel é o que o Lutero bastante gostava. Quando ele resumia isso da vida cristã, ele falava que é viver corandel, diante de Deus, diante da face de Deus. Então, distinções entre religioso e secular, sacro e profano, podem ser úteis até certo ponto. Certo? Mas o que significa corandel? Então, quem acha que pode dividir a vida assim, não entendeu. Não entendeu o que significa corandel. Então, não estamos diante da face de Deus simplesmente nas partes religiosas, sacras e coisas assim. Nós estamos sempre. Então, cumprir a sua vocação como professor, enfermeiro, advogado, engenheiro, qualquer coisa que seja, como mãe, ou qualquer outra, é tão religioso como pastor e evangelista. Certo? Tudo que você faz é tão religioso como qualquer outra profissão ou vocação, qualquer coisa que você faça. E tem essa frase aqui do Sproul que fala: viver toda a vida corandel é viver uma vida de integridade. É uma vida de plenitude que encontra sua unidade e coerência na majestade de Deus. É uma vida fragmentada, é uma vida de desintegração. É marcado por inconsistência, desarmonia, confusão, conflito, contradição e caos. Quando você fragmenta e diferencia, passa essas distinções a mais do que deveria. Então, toda a vida é religiosa ou nada da vida é religiosa. Ou toda a sua vida é para Deus ou nada da sua vida é para Deus. Toda a vida deve ser religiosa, corandel. Esse é a suma da vida cristã, diante da face de Deus. Estamos sempre diante de Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso. Vivemos como se não estivéssemos na face de Deus, ou muitas vezes como se Deus não existisse. Certo? Então, sempre nessa consciência. Corandel, diante de Deus, diante de Deus, diante de mim. Isso devemos queimar na nossa mente, fixar na nossa mente. Tudo bem? Muito bem, então a gente entra no segundo mandamento. Então qual que é o segundo mandamento? Não farei mais de escultura e nem ela adorará. Isso. Então a versão completa está aqui, Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma, de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma do que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos.
Então, o que exige o segundo mandamento? Então, o segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e íntegros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. Então, o primeiro mandamento fala do quê? Sobre a quem devemos adorar. Quem é essa pessoa? Quem é esse ser que nós devemos adorar? 3 pessoas, na verdade, né? Um ser, um só Deus, em 3 pessoas. Esse é o objeto de culto. Objeto não no sentido de que é um objeto, mas a quem nós adoramos e cultuamos. E o segundo mandamento, então, fala como. Existe uma forma para cultuá-lo e adorá-lo que agrada. Então, o segundo mandamento fala sobre como nós prestamos cultos. Então, o segundo mandamento trata dessa forma que vamos adorar. Então, transmitido, na verdade, por Deus, de forma negativa, como proibição, como vocês não devem adorar. Obviamente, a gente já viu que a maneira correta de interpretar é sempre olhando os 2 lados. Se existe o como não fazer, existe também o como fazer. Qual a forma correta de fazer. Então, quais são os deveres em relação ao culto? A gente pode extrair 3 deveres em relação ao culto a Deus. O primeiro é receber o culto verdadeiro, é reconhecê-lo como obrigação sobre a nossa consciência e nossa conduta. É algo que devemos fazer como obrigação, que Deus exige, que cativa a nossa consciência e tudo que a gente pratica. Então, devemos também observar o culto, praticá-lo de fato em nossas vidas, não simplesmente assistir ao culto, mas participar, observar e praticar tudo que é tudo na forma correta. O culto racional. Então, o culto de forma também pública aqui, como na sua vida inteira. Então, culto racional com todo o seu ser para Deus. E o ponto final ali, que também é importante e muitas vezes não fazemos, é preservar o verdadeiro culto. Certo? Nós demos a obrigação, cada um aqui tem a obrigação de preservar o verdadeiro culto, que é o quê? Evitar e impedir corrupções e modificações humanas. Nós temos essa obrigação, não podemos permitir que o culto que a nossa igreja faça esteja corrompido, não seja da forma que realmente Deus agrada. Nós devemos estar atentos a isso e exigir da nossa liderança que o culto seja realmente da forma que Deus demanda, certo? É nosso dever preservar o verdadeiro culto. Então, o culto, não apenas hoje em dia, obviamente, desde antigamente, desde o princípio, ele tem sido feito a parte da majestade e soberania divina. Então, Deus estabeleceu a forma de culto. Certo? Deus estabeleceu a forma que nós devemos chegar a Ele, adorá-lo. Mas muitos acham que podem melhorá-la. Certo? O que a gente está fazendo? Removendo a autoridade de Deus. Se Deus mandou que fosse assim, quando achamos que podemos melhorar, fora toda a soberba, nós estamos rejeitando a sua autoridade e a sua majestade. Certo? Como assim? Vamos ignorar a Deus e fazer outro jeito e ainda falar que é melhor? Então, a autoridade sobre o culto é de Deus, não é do homem. O catecismo maior também, quando a gente fala quais são as ordenanças do culto que nós devemos observar, preservar e tudo mais, o catecismo maior, na 108, ele descreve essas principais aqui, que é o receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Especialmente a oração e ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica, que é o sermão, a palavra ministrada, e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer votos a Ele. Então nós devemos ter extremo cuidado em relação a esses pontos, essas ordenanças de Deus em relação ao culto. Os outros mandamentos a gente vai ver um pouquinho sobre isso também, sobre jurar e tudo mais, né? Muito bem, então, sim. Em relação ao jejum, nós que estamos na nova aliança, ainda devemos praticar o jejum? Ou o jejum era para a antiga aliança? Podemos. O que Jesus falou sobre os seus discípulos quando foi questionado? Os discípulos de João, os fariseus, eles jejuam muito. E os seus discípulos, os apóstolos lá não jejuam. Por quê? Porque o noivo ainda estava com ele. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado e eles farão o quê? Jejuarão também. Existe a forma correta de jejuar, que a gente vai falar depois, se não me engano. A fome de Deus, não simplesmente a busca por qualquer troca e coisas do tipo. Mas existe a forma correta de jejuar.
E nós podemos, sem dúvida nenhuma, jejuar sim, buscando a Deus, conhecer a Deus, né? Agradar a Deus, o verdadeiro jejum. Certo? Mais alguma coisa? Então, eu só quero fazer um apêndice aqui em relação a esse ponto de culto, especialmente de prédica, explicar um pouquinho o porquê que nessa igreja a gente faz sermões expositivos. Por que tem isso? Né? O que é isso, na verdade? Né? Então, o que é um sermão expositivo? Aquele que expõe alguém publicamente a vergonha e tudo mais. Muitas vezes expõe a nós, né? O que nós fazemos de errado. Então, expositivo vem de explicar. É de explicar. É aquele que explica. Então, um ponto importante sobre o culto é como essa mensagem é feita. Como ela é passada. O que é falado aqui nesse púlpito. Certo? Então, um ponto importante é a forma que o sermão é feito. Porque existem, obviamente, milhares e milhares de formas de fazer um sermão. Todas são igualmente boas e úteis. E o ponto que eu quero defender aqui, agora eu falo como homem, tá bom? Estou falando o meu pensamento aqui. É que existe uma maneira que é segura e boa, que é fazer sermão expositivo. Então, muitas formas de fazer sermão foram estabelecidas, mas nem todas são boas ou seguras. Não que eles vão falar heresias e coisas por aí. Eu louvo a Deus por todas as pessoas que estão por aí pregando fielmente a palavra de Deus, mesmo que não seja expositivamente. Está pregando a palavra de Deus. Mas eu acho que uma forma boa e segura são fazer sermões expositivos. Então a gente falou que é explicar, né? Então, de maneira geral, o que é um sermão expositivo? A gente pode pensar nele como, primeiro ponto é falar o que o texto diz. Segundo ponto é falar o que ele significa. O que significa aquilo que foi dito. Aí o terceiro ponto, quais são as implicações ou aplicações do texto para você. Então, o Sinclair Ferguson, ele fala que o pregador cria o sermão, mas não cria a mensagem. Certo? A mensagem, quem deu, foi Deus. Então, por mais que o pregador possa criar o sermão, a mensagem, ela vem de Deus. Então, ele proclama e explica a mensagem que recebeu. Certo? Então, o sermão é proclamar e explicar a mensagem que ele recebeu, que nós recebemos, como Deus deseja, né? Como Deus escreveu. Então, é pegar um texto, lê-lo, explicar o que significa, mostrar o que Deus quer dizer com aquele texto, não o que você tira daquele texto, ou coisas que são parecidas. É aquela coisa bem comum que o pessoal fala, não, eu já tenho um sermão perfeito na minha cabeça, só falta achar o texto. Isso não existe, certo? Isso não existe. O John MacArthur, que é um pastor muito bom, todo mundo critica ele um pouco pela escatologia dele, mas ele é um pastor muito bom, muito fiel. E ele prega expositivamente, né? Ele diz que a dama da vergonha dele, que o primeiro sermão que ele fez foi ridículo, como ele falou, né? Pediram para ele, né? Escrevam 10 razões fortes para falar por que pregar expositivamente. Ele começou a escrever. Quando ele chegou na 61, ele parou e percebeu que passou do tanto que pedia, ele parou. Aí ele fez alguns sermões onde ele resumiu isso, vou passar que são 15 que ele resumiu, ele colocou de forma negativa, né? Quais são as consequências de não pregar expositivamente. Então ele falou isso para a igreja dele, meio que explicando por que naquela igreja se prega assim e por que devemos buscar sempre assim. Então, o primeiro ponto que ele coloca é que não pregar expositivamente usurpa a autoridade de Deus sobre a mente e a alma do ouvinte. Então, Deus deu a sua palavra para que ela seja pregada e ministrada, para que Deus tenha autoridade. Quando o pregador não faz o expositivo, incorre muito ao risco de usurpar a autoridade de Deus sobre a mente e a alma do ouvinte, passando o que ele acha para as pessoas como se fosse Deus falando. Certo? Então, essa é uma consequência extremamente grave. Remove a autoridade de Deus na vida daquelas pessoas. Segundo ponto, também usurpa o senhorio de Cristo sobre a sua igreja. Como é que Cristo governa a igreja? Pela palavra dele, pela mensagem que ele deixou. Se não prega expositivamente, se não explica o que realmente Deus fala em cada texto da Escritura, nós estamos removendo Cristo do governo da igreja. E muitas vezes colocando pastores no governo da igreja. Mas Cristo é aquele que governa. Por meio da liderança, é claro, mas é Cristo que governa, por meio da sua palavra, dos seus desígnios. Um outro ponto que é bem interessante é que atrapalha o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo age na nossa vida? De forma vazia, assim? Precisamos ter nada na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração para que o Espírito haja? Nós precisamos da palavra de Deus. Então, sempre que sermões são pregados de forma não bíblica, a gente atrapalha o Espírito Santo agir na vida daquelas pessoas. Ponto 4 ali, manifesta a falta de submissão às Escrituras.
né? Pensamos em sermões muito melhores do que as coisas que estão escritas aqui. Falta de submissão às Escrituras, que é nosso ponto maior, né? Outro ponto também é que separa o pregador pessoalmente da obra santificadora regular da Escritura. Quem quer ter um pregador que não seja santificado dia após dia? Separa o pregador, isso afeta toda a igreja. A liderança que não é santificada reflete em todas as ovelhas não sendo santificadas também. Sexto, remove a profundidade espiritual e a transcendência das almas das pessoas e, portanto, prejudica a adoração. Então, remove a profundidade espiritual. Como é que nós vamos adorar verdadeiramente a Deus se é tudo raso, superficial? Então, remove essa profundidade. Impede o pregador de falar plenamente por Cristo. Nós devemos ser porta-vozes de Cristo. Se nós não pregamos, especialmente expositivamente, corremos muito risco de remover, não falar plenamente por Cristo, né, em nome de Cristo. Outro ponto, oitavo, deprecia pelo exemplo o dever espiritual e o benefício de estudar as Escrituras. Pastores que simplesmente fazem aquelas frases feitas, falam de qualquer maneira, mostram que não estudam profundamente as Escrituras. Isso deprecia pelo exemplo dele a congregação, a não estudar e não buscar profundidade nas Escrituras. É aquele sermão sempre superficial e ralo, água com açúcar, que todo mundo gosta de ouvir, falando aquelas frases que até os psicólogos falam por aí como se fosse coisa boa. Muitas vezes até tem coisas boas no meio. Isso mostra só que os pregadores não estão buscando profundidade na palavra de Deus. Por que eu vou buscar profundidade? Por que eu vou estudar? Se o meu líder não estuda e não se aprofunda. Então isso também deprecia pelo exemplo. Nono, gera uma congregação fraca e indiferente à glória de Deus. Consequência de toda essa superficialidade. Vai gerar uma congregação fraca e indiferente à glória de Deus. Décimo, rouba as pessoas de sua única fonte verdadeira de ajuda. Certo? Um ponto também muito importante. A fonte de ajuda não são aqueles livros lá que estão naquela seção de autoajuda. A única fonte verdadeira de ajuda de todo cristão é a palavra. As verdades da palavra de Deus. Se não é pregado todo o conselho de Deus, claramente, todo o conselho de Deus, não simplesmente o texto que o pregador acha que tem que ser hoje, estamos roubando as pessoas da única e verdadeira fonte de ajuda delas. Certo? 11. Cria uma desconexão destrutiva entre sã doutrina e vida. Certo? A gente vai desconectar a sã doutrina de vida. Podemos viver a parte da sã doutrina. Isso não é verdade. 12. Desonra a Deus ao omitir aquelas verdades que perturbam, ofendem e aterrorizam os pecadores. Um dos benefícios de pregar expositivamente, especialmente sequencialmente, que é a forma que normalmente é feito aqui, é que todo o conselho de Deus vai ser pregado e não vai ser omitido nada, nenhum texto. Não pula. Vocês já viram um pastor aqui pulando textos? Normalmente é feita essa pregação expositiva sequencial. Ele pega um livro de cabo a cabo, né, de início ao fim. Nada é omitido. Por mais que seja difícil ser falado, muitas vezes nada é omitido. Certo? Nada é omitido. Isso é extremamente importante. 13º, desconecta as pessoas do legado do passado. Normalmente, é preciso muito estudo para fazer isso. Olhar, por exemplo, quando a gente fala dos benefícios da nossa religião, que já tem 2000 anos de história, com toda a Bíblia completa, por assim dizer, nós temos muitos e muitos autores do passado que deixaram um legado tremendo e maravilhoso para nós. E muitas vezes isso é passado aqui no púlpito, para nós. Todo esse legado é passado para nós. Então, quando os pregadores simplesmente pegam as coisas populares, as coisas são faladas por aí, que saem da cabeça dele, despreza todo esse legado do passado. Todos esses pregadores fiéis, teólogos fiéis que estudaram a Bíblia com profundidade, todos esses 2000 anos, muitas vezes condensado aqui em sermões, são desprezados. Certo? Então, não faz sentido. 14º, remove a proteção contra o erro, que é mortal para a igreja. Então, pregar toda a palavra de Deus, expositivamente explicar todo o texto, é uma ajuda para evitar o erro, contra o erro mortal, que é mortal para a igreja. E 15º, engana as pessoas que elas ouviram a Deus quando não ouviram. Certo? Quantas pessoas estão aí ouvindo mensagens, mas mensagens achando que aquilo é a palavra de Deus? Estão sendo enganadas. Aquilo lá não é palavra de Deus. Então, tem muitas consequências sérias contra pregar de qualquer jeito. Então, é muito importante o que é pregado. Damos graças a Deus por todas as igrejas que pregam fielmente, mas existe uma maneira que é muito boa e muito segura para se pregar fielmente a palavra de Deus, que é expositivamente. Então, falando aqui de novo como pessoa, não colocando isso como
é pecado não fazer isso, mas é uma maneira muito boa e muito segura. Certo? Então, sempre é bom incentivar que seja pregado dessa maneira. Tudo bem? Um versículo para terminar aqui, que é Jeremias 8:11, falando sobre os sacerdotes, ele fala o seguinte: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, não queremos nada superficial, queremos a profundidade, não simplesmente o leitinho, mas todo o alimento sólido. Queremos a maior profundidade possível, certo? Então, a mensagem é um ponto também muito importante e um apêndice um pouco grande que eu fiz. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Então, pergunta 51. Que proíbe o segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita em sua palavra. Então, um culto falso. Um culto falso, como que é um culto falso? É todo culto que é diferente daquele que Deus exigiu. Então, culto falso não é apenas adorar falsos deuses. Mesmo igrejas aí que se dizem cristãs, evangélicas e tudo mais, ou que dizem adorar ao Deus das Escrituras, podem estar praticando um culto falso. Culto falso. Então, toda vez que é uma tentativa de adorar mesmo o Deus verdadeiro, de forma não prescrita por Deus, é um culto falso. Não é um culto verdadeiro. Não é um culto que agrada a Deus. Não está cultuando ao Deus das Escrituras. Se você tenta adorar Ele de qualquer maneira que você tem na sua cabeça, que não é a que Deus prescreveu, é um culto falso. Você não está cultuando a Deus. Se você está numa igreja assim, você não está cultuando a Deus. Não é culto. Certo? Então, normalmente, cultos falsos são bem populares. Congregam muitas pessoas. A gente vê muito disso por aí. Então, vamos abrir em 2 Timóteo, na verdade, aqui fala daquele versículo de coceirinha. O início dele é muito interessante também. 2 Timóteo 4:3 fala que eles não suportam mais algumas coisas. Então, o que eles não suportam lá? Na 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, leiam. Quem achou pode ler, por favor. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, a sã doutrina, a palavra que realmente buscamos pregar nessa igreja profundamente, ela não é suportada. Muitos não suportam a sã doutrina e por isso fazem o quê? Buscam todos esses mestres falsos por aí. Por que eles são tão populares? Porque as pessoas não suportam essa doutrina e querem ouvir essas coisas que agradam, que atentem a sua cobiça. Eles não suportam o que é falado nas igrejas que estão aí fielmente pregando a palavra de Deus. Muitos não suportam o que é dito lá. Odeiam o que é dito lá. Então, isso é realmente uma lástima, né? Então, Israel, por exemplo, desde antigamente, tentando adorar de forma errada, fazendo bezerros de ouro e tudo mais, foi um culto que foi extremamente popular. Não precisa abrir lá, mas Êxodo 32 fala sobre isso. E quando Moisés estava descendo o monte lá, chegou com Josué e estava chegando perto do arraial, o que Josué falou? Ouço o grito, alarido de guerra, está uma comoção tão grande lá. Era culto e festa para bezerros de ouro. Certo? Então, todas essas coisas são extremamente populares por aí, que tem toda essa emoção e tudo mais. Tomem bastante cuidado. Não é pelo fervor das pessoas que nós julgamos se um culto é bom ou não, mas pelo conteúdo da palavra que foi ministrada, pelo conteúdo das músicas que foram cantadas, pelas orações que foram feitas. É assim que nós realmente identificamos se o culto foi bom ou não. É um culto fiel a Deus. Não é pela reação das pessoas, mas é pela fidelidade à palavra de Deus. Esse que é um culto bom. É um culto fiel à palavra de Deus. Um ponto também importante nesse ponto, nessa questão de culto, é que a gente tem que entender que há costumes e há princípios. Que frequentemente eles são misturados por aí e não sabemos separar. Então, o princípio, nesse caso, é uma verdade fundamental que está de acordo com a vontade revelada de Deus. Um costume é apenas uma prática que a gente segue por ser antiga ou comum, por todo mundo fazer. Então, costume não necessariamente vai ser errado.
Mas a gente tem que saber muito bem distinguir entre princípios e costumes. E um sinal da deterioração do povo de Deus, do culto, é quando princípios são considerados costumes e costumes são considerados princípios. Isso é um sinal de deterioração muito séria, quando nós não sabemos o que realmente é um princípio. Nós devemos saber distinguir o que nós fazemos aqui que é costume e o que nós fazemos que realmente é princípio. Porque quando princípios são contrários aos costumes, quem que tem que mudar? O princípio ou o costume? Qual que a gente muda? O princípio. O princípio se mantém, o costume a gente muda. Perdão. O costume deve ser alterado. O princípio é a verdade de Deus revelada. Isso deve ser mantido bem firme nos pés. Toda vez que uma igreja quer mudar um princípio por causa de um costume, bater o pé. Exigir da liderança. Isso está errado. Isso é um princípio que vocês estão ferindo agora. Então, todos somos obrigados a prestar atenção nisso. Não simplesmente a liderança, mas todos. Para que o culto seja sempre fiel a Deus. A gente está quase acabando. Então, um ponto final aqui, quais são as razões anexas ao segundo mandamento? Então, as razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade em nós e o zelo que ele tem pelo seu próprio culto. Então, a gente já viu sobre soberania, sobre a propriedade que ele tem sobre nós. A gente falou sobre isso no prefácio, um pouco sobre o primeiro mandamento. Então, um ponto final aqui é o zelo. Deus é o quê? Zeloso. Zeloso. Pelo seu culto também, Deus é zeloso. Então, o zelo de Deus significa que ele tem grande cuidado e desejo de ser adorado por nós da maneira correta. Ele tem extremo cuidado com isso. Então, da forma particular que foi revelada na sua palavra. Então, também significa que Deus se indigna vingadoramente. Ele fará cair os tormentos eternos. Em Apocalipse 14, vamos abrir lá para encerrar. Apocalipse 14, 9 e 11, o último texto que a gente lê, fala sobre isso. Antes de ler esse texto, a gente tem exemplos bem conhecidos sobre essa questão de adorar a Deus de forma errada, como, por exemplo, Nadab e Abiú. Quem foram Nadab e Abiú? Os filhos de Arão. O que eles fizeram? Deus prescreveu a forma de se aproximar dele, de se chegar a ele, e eles chegaram com fogo estranho. O que Deus fez? Consumiu-os lá na hora, queimou-os na hora, e mandou que fossem jogados para fora do arraial. Não tem mais dignidade nenhuma. Coloquem esses corpos para fora do arraial, porque eles não se aproximaram de Deus de maneira santa, porque foi a resposta de Moisés, de Deus a Arão, que ele tratará como santo todos aqueles que se chegarem a ele. Então Arão se calou depois disso. Em Apocalipse 14, 9 e 11, quem achou pode ler, por favor? Apocalipse 14, 9 ao 11, quem achou pode ler. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então receberão tormento que não cessará por tempo algum. Todo o cálice da ira de Deus está preparado sem mistura para essas pessoas que adoram coisas erradas, que adoram de forma errada, que não adoram verdadeiramente a Deus da maneira que Ele prescreveu. Deus é zeloso em relação ao seu culto, à sua adoração. Por isso que nós buscamos sempre adorá-lo com toda a fidelidade possível, porque Ele se importa e não pouca coisa em relação a isso. Tudo bem? Mais alguma coisa? Alguém quer falar ou perguntar alguma coisa? Muito bem. Então, Liliane, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?